dizendo que ele seria levantado para punir o seu povo. Depois ele fala de Ciro por meio de Isaías, o grande príncipe Ciro da Pérsia, para conceder edito, para proclamar a liberdade do povo judeu ali em Babilônia. Veja no verso 10. Veja que ele fala no final do 9, né, que o fim não virá logo. Então haverão sucessivas guerras civis, guerras mundiais, guerras entre ideológicas, mas no fim não virá logo. Já se passaram 2000 anos, e isso é repetitivo, é um ciclo repetitivo. No verso 10, então, lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. E haverão vários lugares, haverá grandes terremotos, pragas e fomes. Haverá também coisas espantosas, grandes sinais no céu. Veja detalhes que demarcam a vinda do Senhor. Vemos em vários lugares, nos 4 cantos da terra, haverão terremotos, abalos sísmicos. Hoje existem armas de guerra como a HAARP, aquelas antenas de alta frequência, que quando utilizadas elas podem conflagrar terremotos, maremotos, tsunamis, vendavais. Então vemos que mentes inescrupulosas já criaram armas de tempo meteorológico para criar cataclismos. Veja, pragas, doenças criadas em laboratório para sabotar o crescimento de certos mercados em ascensão, sabotar economias, sabotar a sociedade, destruir. Talvez você já viu essa cena em filmes, né? Programação preditiva, né? Tá lá um exército tentando invadir na Idade Média, tentando invadir uma outra cidade, e a cidade se protege ali no cerco dos seus muros. Aí o exército inimigo que quer invadir, ele coloca ali o cadáver de alguém com peste negra na catapulta, e aí a catapulta atira o corpo com aquele cadáver com peste negra, e ali dentro, quando o cadáver cai lá dentro, vai disseminar a doença dentro daquela cidade, e em questão de meses, né, toda a população, grande parte da população vai morrer infectada com a doença, e a cidade vai ser conquistada. Quem está atento, preste atenção nesses últimos acontecimentos. O povo de Deus tem que estar atento ao que está acontecendo nessa disseminação de pragas e enfermidades. Muita fome. Veja que certos clubinhos secretos se reúnem. Vamos organizar uma nova sociedade, uma sociedade utópica, onde a desigualdade social e a injustiça não vai existir mais. Vamos erradicar a fome. Dados falsos são exibidos e a fome está aí crescendo. E é interessante que a imprensa nunca vê isso, mas a fome crescendo, pessoas morrendo de fome, inanição. Veja como estava a Venezuela, lá o povo morrendo de fome, milhares, né? E o líder lá comendo carne com ouro, né? Terrível. Não é só aqui na América não, veja o que está acontecendo na África, nos 4 cantos da terra, por conta desses projetos de engenharia social. Veja também, haverá coisas espantosas e grandes sinais no céu. Está ficando bem claro isso nos dias de hoje, né? Alguns segredos da NASA estão sendo divulgados aí, né? Essas manifestações que não parecem muito com aeronaves, pois a movimentação e a rapidez com que se movimentam esses sinais do céu mais se parecem com Merkabás. A palavra de Deus fala de Merkabás, né? Ou seja, essas aeronaves que alguns alienígenas, que são demônios, possuem quando houve o conflito entre as hostes do bem e as hostes do mal, as hostes do bem comandada pelo arcanjo Miguel. Ali muitos demônios foram derrotados com suas espadas, escudos reluzentes, com seus carros de fogo. Eles estão em posse até os dias de hoje. Eles têm essa tecnologia que um dia foi usada a nível do bem, mas eles estão fazendo esses sinais do céu. Então não se deixe enganar esses sinais do céu. Sem contar que o nosso Deus profetizou por meio de Joel que a lua, o sol, haveriam sinais. Veja que é algo interessante, que sempre fenômenos de eclipses, luas de sangue e fenômenos entre o sol, a lua, esse alinhamento dos astros ocorrem em períodos de
festas judaicas. Esteja atento, temos que estar atento a esses acontecimentos que ocorrem no céu. São muitos os sinais que assim são ditos, mas preste atenção no verso 12. Ele fala sobre a perseguição. Primeiramente, os discípulos comissionados seriam levados às sinagogas para serem açoitados, como Paulo cita ali, entre falsos irmãos e entre quarentenas de açoites, apanhar com varas. Paulo entrava em sinagogas para pregar o evangelho e acabava ali sofrendo açoites. Muitos discípulos foram mortos. Depois veja, e você encontra isso facilmente em canais cristãos, como foram a morte dos 12, com exceção do Judas que se enforcou, né? Veja como foram as mortes dos 12, todos os sofrimentos, as cruzes onde eles foram mortos, decapitações e torturas terríveis. Veja que o Senhor Jesus Cristo fala claramente, não somente dessa perseguição, mas desse sofrimento. Veja que em especial se cumpre perfeitamente na vida do apóstolo Paulo. O cristianismo era visto como uma organização subversiva, que adorava um Deus invisível e não se propunha adorar o imperador. E por isso eles eram levados diante de governadores. E ali o apóstolo Paulo, diante dos governadores e diante dos imperadores, ele falava acerca do Senhor Jesus Cristo. E ele ofereceu a sua vida em sacrifício pela pregação do Evangelho. Veja que o Senhor Jesus Cristo confirma o que estou dizendo no verso 13. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Temos que ser testemunhas de Jesus em meio à perseguição. Temos que usar a estratégia do Espírito Santo. No Congo, na Nigéria, em países onde ali, países de bandeira verde, tiranias de bandeira verde que estão ali matando e eliminando os nossos irmãos, está servindo de exemplo para a igreja, para que nós testemunhemos do Evangelho. Eles já entregaram suas vidas pela pregação do Evangelho. E nós, o que estamos fazendo para que o Evangelho seja proclamado? É hora de refletirmos acerca da vinda do Senhor. Não dá tempo nós trabalharmos todos os detalhes desta revelação, mas ele começa a falar acerca da figueira. A figueira é o exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos usa. A figueira é o exemplo para Israel que passaria pela grande tribulação, para aqueles crentes que estão mornos, não são fervorosos, mas são mornos, não são entregues totalmente, não tem um coração entregue como o coração daquela viúva, entregam-se parcialmente à obra de Deus. Esses vão passar pela terrível tribulação, como Israel, que até os dias de hoje rejeita e blasfema contra o Filho de Deus, que já ofereceu um sacrifício pelo pecado. Não resta mais sacrifício pelo pecado, como disse o escritor de Hebreus. Muitos resistem e estão resistindo, e a figueira serve de exemplo, porque o Senhor Jesus Cristo usa o exemplo da figueira. Basta olharmos para certas árvores frutíferas. Minha esposa foi à feira lá e ela encontrou algumas frutas que em certas épocas do ano não são encontradas. Existe a época certa da figueira produzir o seu fruto, como certas frutas, assim certas flores florescerem em certas épocas do ano. Os judeus conheciam muito bem quando se falava de figueira. Bem assim nós, depois de diversos exemplos que eu citei, que estão explícitos diante de nós, a perseguição, a batalha cultural, a intolerância para com os cristãos, o esfriamento na fé no continente europeu, o desprezo ao conservadorismo cristão, da cultura judaico-cristã nos dias de hoje, são sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. E não podemos deixar isso de lado. É a figueira que está sendo demonstrada para nós. E nós temos que estar atentos. Atentos a isso. É a vinda do Senhor. É o reino, como nos diz no verso 31. Da mesma forma, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo.
Eles pensavam que o reino já tinha começado. Os discípulos pensavam, já chegou a época, eu vou ser ministro da Casa Civil. O Judas pensava, eu sou, você ministro da Fazenda. Roubava, porque roubava as ofertas, a bolsa de ofertas. Eles já estavam pensando que seria ali naquela época. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo, pelo verso 21, 31, afirma que o reino será efetivamente implementada em sua plenitude quando houver a destruição dessa terra que foi maldita, o mal ser extirpado, os que praticaram a injustiça condenados, e aí em glória virá o rei na segunda etapa da sua vinda, da sua segunda vinda, para impor o reino, e somente os salvos vão reinar. Estejamos atentos ao exemplo, como o Senhor Jesus Cristo começou esse discurso, olhando para a entrega, a dedicação e a intenção daquela viúva em contribuir, e depreciando os saduceus e fariseus que hipocritamente exerciam trabalhos, os sacerdotes que trabalhavam ali naquele templo. O Senhor está em sua casa, o Espírito Santo, o Santo Tutor, está sondando a obra, a casa de Deus. Pedro fala que a prova de fogo há de começar pela casa do Senhor, para expurgar, para purificar as impurezas, para separar o justo do injusto, o que serve a Deus daquele que não serve a Deus. Vamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, como oferta viva ao altar do Senhor, dedicados em obediência, em consagração, no exercício da obra e da incumbência do Senhor. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nesta manhã.